Na mensagem, a voz que abalará os céus e a terra, que foi pregado em 4 de maio de 2005, em Talcahuano, Chile, diz ainda, Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda, a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda, a vinda do anjo forte não se realizou. Porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido. Depois é que ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. E lhe dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que virão sobre a raça humana. Pregue as pragas. No livro das Eras, editado, nos diz na página 118, nos diz o reverendo William Branham, (118) 118 diz, quem tem ouvidos, no outro livro é a 115, mas neste é a 118. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico foi para essa primeira era não ter escutado o Espírito. Em seu lugar escutou o homem. Mas, graças a Deus, nessa última era haverá um grupo que se levantará. A verdadeira noiva do último dia. Ela escutará o Espírito. Naquele dia de densa escuridão, a luz voltará por meio da palavra pura e nós voltaremos ao poder de Pentecoste para dar as boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. E ponha igual Moisés e Elias. E também na página 193 desta versão que é o livro editado, (193 e 194) 193 e 194 diz, agora, se um homem é nascido da palavra, e ele escreve novo nascimento, Espírito Santo, teofania, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 de Pedro 1:23. Ele produzirá a palavra,
o fruto ou as obras da sua vida serão um produto do tipo de semente ou vida que está nele. Assim que suas obras estarão de acordo com as Escrituras. Oh, que acusação é essa verdade contra a era de Pérgamo! Ali está aquele ser incomparável e em sua mão a espada afiada de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Por certo, a palavra está julgando até agora, porque ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Separa o carnal do espiritual. Nos torna epístolas viventes, lidas e conhecidas de todos os homens para a glória de Deus. Eu sei tuas obras. Se um homem tem temor de não poder agradar a Deus, então deixe que cumpra a palavra. Se um homem duvida e ouvirá essas palavras, bem, bom servo e fiel, deixe que cumpra a palavra de Deus em sua vida, e seguramente ele ouvirá essas palavras de louvor. A palavra de verdade era a regra ontem e ainda é a regra hoje. Não há outra norma, não há outro prumo. Como o mundo será julgado por um, Cristo Jesus assim mesmo será julgado pela palavra. E ele escreve a palavra vinda em carne, julgará o mundo no último dia. Se um homem quer saber como está vivendo, deixe que faça como disse Santiago. Note-se no espelho da palavra de Deus. Eu sei tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas à luz do plano que ele tinha decretado para eles, ele deveria ter sido agradado em grande maneira, porque eles, assim como os que já tinham passado antes, estavam sofrendo a perseguição dos injustos e ainda se mantinham com regozijo assíduos do Senhor. Mesmo que lhes foi difícil às vezes servir ao Senhor, eles o serviram e o adoraram em espírito e em verdade, mas com a videira falsa não aconteceu assim. Eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora se estavam afastando mais e mais da verdade. Suas ações mostravam as profundezas onde tinham caído. Continua dizendo aqui nosso irmão William. É como Moisés. Deus ordenou a Moisés pregar as pragas. Dizia, diga que virá tal coisa. Se Moisés não dissesse, não viria. Mas Moisés ia e dizia, e ocorriam as coisas. Por quê? Porque é a palavra criadora de Deus nos lábios de um homem. E quando esse homem falava, essa palavra se materializava porque é a palavra criadora de Deus. Como quando Deus disse, haja luz. E foi a luz. Vem? É o mesmo. Agora, Deus falando através de homens, de profetas. Assim sempre foi. Na página 185 também deste livro das Eras, nos diz, 185 embaixo diz agora, esta palavra que ele deixou atrás na página impressa é uma parte dele quando você aceita por fé em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era a vida, João 6, 63. Mas isso é exatamente o que ele é. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal
não é dele. Romanos 8, 9. Ali está. Ele é espírito e ele é vida. Isso é exatamente o que é a palavra. Isso é exatamente o que é Jesus. Ele é a palavra. Ele escreve a teofania. Assim que quando um homem que é nascido e cheio do Espírito recebe essa palavra em fé em seu coração e a coloca sobre seus lábios, pois isso é igual a que se falasse a divindade, igual como se a divindade falasse. Toda montanha tem que se desvanecer. Satanás não pode se opor a esse homem. Escreve a divindade falando e escreve também a palavra na boca de um profeta. Isso é divindade falada. Continua dizendo nosso irmão William. Vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo cada uma a seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Porque a ordem importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É o ministério das duas oliveiras em quem come o livro, o qual está representado em João, o apóstolo, comendo esse livro. Aí está representando o anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro, e o comerá, e profetizará os juízos divinos que virão sobre a terra. Os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. No livro de Citações, na página 82, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 698, diz: este anjo traz o seguinte anúncio. E um anjo quer dizer mensageiro. E desce do céu vestido em um pilar de luz, nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e um no mar. E jurou que o tempo não seria mais. E desenha uma estrela de Davi. E escreve a próxima mensagem, Apocalipse 10, de 1 a 11. O anjo é igual Cristo, o pilar de fogo. Continua dizendo, portanto, estamos perto de que esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas ocorra. Mas ainda a misericórdia está estendida no céu. Ainda há misericórdia no céu. Ainda estamos na dispensação da graça. Ainda a porta da misericórdia está aberta. Isso está falando ali em 2005. E depois sabemos que em 2017 também nos dizia o mesmo. Que ainda se estava na dispensação da graça. Vejam, na página 51 do Livro das Eras, editado, nos diz: sim, ali ele está, em pé como juiz, com seus olhos flamejantes para dar juízo. O dia da misericórdia chegou ao seu fim. E escreve o tempo de redenção. Não seria mais. E escreve também, termina a dispensação da graça. E desenha uma estrela de Davi, onde diz dar juízo.
Se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, e escreve de redenção, e desenha uma pirâmide às eras, e escreve o juiz, e ou seja, seu trono, que é na era da pedra angular, que pudesse recostar em seu seio, enquanto o mundo se desfaz em fogo. Malaquias 4:1, Apocalipse 10, de 1 a 11, 11, do 1 ao 17, 14, de 1 a 9, 6, do 12 ao 16, e também escreve: os profetas são o juízo de Deus. Os pés de latão e seus pés semelhantes ao latão fino, refinados como numa fornalha. O latão é conhecido pela sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa se misturar com o latão para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é ainda mais importante, porque resistiu à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro resistiu. E isso é exatamente correto, porque latão significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe ao seu cumprimento. E na página 57 deste mesmo livro de las edades, e na página 57 deste mesmo livro das eras diz: ali está. Quando ele vier, aquela palavra virá contra toda nação e todo homem, e ninguém poderá se levantar contra ela. Revelará o que há no coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Revelará as obras secretas de cada homem e por que as fez. Separará. Por isso é que, diz em Romanos 8:2, e pensa certo, homem, que julgas aos que fazem tais coisas e fazem as mesmas, que tu escaparás do juízo de Deus? E escreve Apocalipse 17, do 11 ao 14, Apocalipse 19, 11 ao 21, 7, versículo 2, 14 do 17 ao 20, 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19, 6 do 12 ao 17 e inúmeras escrituras mais que colocaremos aí. Continua dizendo, então, continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui estão os versículos 5 ao 17, o coração duro e impenitente será julgado, as obras de cada um serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá a acepção de pessoas com Deus, mas tudo será julgado por essa palavra, e nada escapará. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram, porque aqueles que confiaram neles mesmos dizendo que criam, mas não viram, não viveram, mas não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado desde os terrados. Então sim, entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. E escreve trono de juízo, todos julgados pela palavra. Continua dizendo aqui o nosso irmão William nessa mensagem que estamos lendo, mas em São Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que a porta vai ser fechada. Quando for fechada, já não entrará nenhuma outra pessoa na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo já terá se completado.
a igreja do Senhor Jesus Cristo e já estaremos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso é o que estamos esperando, porque essa porta da dispensação da graça foi fechada e já estamos sendo preparados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 15 do livro das 70 semanas de Daniel, nos diz como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem a era em que estamos vivendo, do espírito da era, a igreja da era. Revelação Apocalipse 10, ou seja, Apocalipse 10, no final, encontramos, quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo em pé, com o pé sobre a terra e outro sobre o mar, com suas mãos levantadas ao céu e um arco-íris sobre sua cabeça, jurando pela aquele que vive para sempre jamais que o tempo se acabou no último selo. E ele escreve a redenção na segunda vinda. E escreve também: o tempo de redenção terminou. Diz o anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 10. E você espere até que entremos a estes selos e ver onde esses selos estão. Depois você encontrará 70 semanas e então ver onde estão os selos. O tempo terminou. A redenção se acabou. Agora é o leão e o juiz. Ele é seu salvador essa manhã, mas um dia ele será seu juiz. O oitavo, através do primeiro versículo 14 do capítulo 5, nos revela o tempo para o Cordeiro ser adorado no céu e na terra, o livro selado com 7 selos, o digno Cordeiro, o parente redentor. E desde o versículo 8 até o 14, anjos o adoram, os anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram, e João o adorou tanto até que disse: toda criatura no céu e na terra, debaixo da terra, me ouviram dizendo: bênção, poder, sabedoria sejam ao Cordeiro. O tempo de adoração para o Rei Cordeiro.